Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. E agora a gente vai começar a ver um conteúdo mais prático da informática, certo? A gente viu a importância da informática para o nosso dia a dia, para as profissões, para o mundo, como que foi a evolução da informática ao longo dos anos, as peças do computador. E hoje a gente vai entrar numa parte mais prática. A gente viu um pouquinho do Word, né, dos editores de texto, que são programas que a gente utiliza para criar e editar textos no computador. E hoje a gente vai para um outro lado, que é a parte das criações de apresentações eletrônicas. A gente hoje vai falar sobre Microsoft Office PowerPoint. O que seria o PowerPoint? PowerPoint é um programa que a gente utiliza para criar apresentações eletrônicas. O que são apresentações eletrônicas? Apresentações eletrônicas são um documento que a gente faz para nos ajudar a apresentar um tema, um produto, uma história. É mais ou menos o mesmo esquema que a gente utiliza quando vai fazer uma apresentação no colégio. Só que quando a gente faz uma apresentação no colégio, geralmente a ferramenta que a gente utiliza é uma cartolina. Vamos imaginar que isso daqui é uma cartolina. A gente utiliza cartolina, certo? Certo. Mas existe uma opção mais tecnológica do que a cartolina, que a versão para o computador da cartolina seria o PowerPoint. Eu falei com vocês, quando a gente estava estudando sobre o Word, que ele é uma espécie de caderno que a gente tem no computador, que tudo que a gente consegue fazer no caderno, a gente consegue fazer no Word, certo? De uma forma mais tecnológica. E a mesma coisa acontece com a cartolina, mesmo tudo que a gente conseguiria fazer com a cartolina, a gente consegue fazer no PowerPoint. Porém, no PowerPoint a gente tem mais opções, mais coisas que a gente pode colocar na nossa apresentação do que se fosse numa cartolina. Por exemplo, numa cartolina, a gente conseguiria, no máximo, utilizar textos, figuras, desenhos, o título, bordas. Seria mais ou menos isso, certo? Recortes, mas a gente não sairia muito do texto e da imagem. Já na apresentação eletrônica, a gente consegue utilizar textos, fotos, figuras, bordas, cores diferentes, a gente consegue utilizar efeitos de transição, a gente consegue utilizar sons, vídeos, GIFs e muito mais. Então, essa versão para o computador, essa versão digital da cartolina, oferece coisas para a gente que a cartolina não poderia oferecer. Então, isso faz com que a nossa apresentação fique muito mais dinâmica, muito mais interativa e muito mais interessante, certo? Então, a gente viu que a apresentação eletrônica é todo esse documento. Agora, a gente pode ter um trabalho feito de uma cartolina só. Ou a gente pode ter um trabalho feito de várias cartolinas. Quando o assunto é muito extenso, quando a gente tem muita coisa para mostrar, para apresentar, a gente pode fazer várias cartolinas. Na apresentação eletrônica, a mesma coisa. Você pode fazer um slide só, ou você pode fazer um conjunto de slide. Cada divisão da apresentação eletrônica, que seria cada cartolina, a gente vai chamar de slide. Então, cada cartolina corresponderia a um slide. Então, a sua apresentação eletrônica pode ter um slide ou 35 slides. Vai da sua escolha, da sua necessidade, certo? Eu deixei uma folha para vocês no colégio, onde eu botei essa explicação escrita, né? Para vocês terem a matéria escrita. E aí, na primeira página dessa folhinha, a gente tem o que a gente vê quando a gente abre o PowerPoint, a tela inicial do PowerPoint. Quando você vai fazer uma apresentação, o programa entende que o primeiro slide é o de apresentação do tema. Então, sempre que você abrir, ele vai te oferecer um modelinho de slide para você colocar o título e o subtítulo da sua apresentação. Mas aí, ao longo que a gente for fazendo a nossa apresentação, a gente tem a opção de inserir novos slides. Você vai ver que tem na barrinha de formatação, tem uma opção escrita novo slide. E nessa opção escrita novo slide, você consegue escolher o modelo de slide que você quer. Ou layout de slide, né? Como a gente chama.
O que isso quer dizer? Toda vez que você clicar lá no novo slide, ele vai te dar a opção de escolher qual é a disposição, qual é a organização do seu slide. Se ele vai ter foto, se não vai ter, se vai ter texto, se não vai ter, se vai ser só uma fotona, se vai ser só um espaço para você escrever um texto longo, se vai ser duas tabelas, uma do lado da outra, se vai ser um texto e uma imagem. Então, ele te oferece diversas organizações do seu slide para você poder fazer e formatar ele da sua maneira, certo? Então, logo lá na barra de tarefas é onde aparecem os ícones, né? Para a gente poder editar e formatar o nosso slide, a gente tem as guias página inicial, inserir, design, transições, animações, apresentação de slide, revisão e exibição. Essa partezinha, essa barrinha de formatação, é bastante parecida com a do Word, lembra? Porque eles são do mesmo pacote. Eles são da mesma empresa. Então, todos os programas desse Microsoft Office, aí tem Office Word, PowerPoint, tem vários outros. Todos os programas desse grupo, eles são bastante parecidos. Isso acontece com o PowerPoint e o Word. Se você já aprendeu a utilizar o Word, é muito provável que quando você vá utilizar o PowerPoint, você consiga utilizar ele de uma forma bem legal, bem fácil, porque ele, além de ser fácil, ele parece com o Word e ele é bastante intuitivo. Então, você consegue saber o que as funções fazem só de ler os ícones, certo? Lembrando também que quando a gente não sabe para que serve cada ícone, se a gente passar o mouse devagarzinho por cima dele, ele apresenta uma descrição. Então, quando você tem o ícone lá do negrito, eu não sei o que é o negrito. Se você passar o cursor, o mousezinho, em cima daquele ícone, ele vai colocar lá embaixo para você escrito negrito, para você saber que ícone é aquele. Na segunda folha, a gente tem algumas versões do PowerPoint. Então, a gente tem a versão 2010, 2013 e 2016, para vocês verem que elas podem apresentar algumas variações, né? Porque elas são atualizações, são melhoras, só que elas são bastante parecidas. Então, se você aprendeu a mexer no PowerPoint 2010, não quer dizer que você não vá conseguir mexer no PowerPoint 2016, porque, em geral, eles têm funções bastante parecidas, certo? Hoje, a gente fez uma pequena introdução do PowerPoint. Nas próximas aulas, a gente vai detalhar mais, ver o que cada guia oferece pra gente de formatação. E, no final, a gente vai fazer um projeto juntos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o PowerPoint. Quem já conhecia, de aprender um pouco mais sobre ele. E na próxima aula, a gente se vê. Beijo, tchau, tchau!